Você sabe quem foi Sócrates? Sócrates é o famoso jogador de futebol da seleção brasileira e do Corinthians, grande ícone do futebol mundial. Porém, não será sobre este Sócrates que nós falaremos no vídeo de hoje, mas sim a respeito de um outro que nasceu na Grécia, tem uma importante passagem na história da filosofia e provavelmente cairá no seu Enem. Quer saber mais sobre isso? Bora lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia do cursinho Humanista. Hoje iniciaremos uma série a respeito sobre a vida de Sócrates e o seu embate contra os sofistas. Em primeiro lugar, falar sobre Sócrates é uma missão muito difícil, pois ele é um filósofo que deixou nada escrito. Tudo o que se sabe sobre Sócrates tem-se por intermédio de Platão e outros autores. E o problema é que a versão narrada por Platão é diferente da que os sofistas apresentam sobre Sócrates, que é diferente do que os militares falavam e outros historiadores daquela época. Então, não se sabe ao certo qual das versões sobre Sócrates é verdadeira. E, para piorar, tem-se dúvidas até se ele realmente existiu ou se é simplesmente um personagem usado por essas pessoas. De toda maneira, existem certos acontecimentos que são basilares ao se falar sobre Sócrates, e é através dele que nós iremos nos guiar no dia de hoje. Podemos dizer que Sócrates foi um homem que nasceu na Grécia por volta de 470 a.C. Ele era uma pessoa de aparência física não tão agradável e ganhava sua vida como escultor, profissão também exercida pelo seu pai. Eis que um acontecimento inesperado muda completamente o rumo de sua trajetória. Na cidade de Atenas existia um oráculo, chamado Oráculo de Delfos. Ele era responsável por responder perguntas dos mais variados tipos. Eis que o amigo de Sócrates, Querefonte, faz uma pergunta ao oráculo sobre quem seria o homem mais sábio de toda a Grécia. E o oráculo responde que seria Sócrates. Na cidade de Atenas, não haveria, na verdade, na cidade de Atenas em toda a Grécia, não haveria nenhum homem tão sábio quanto Sócrates. Querefonte, então, fica pasmem com a resposta, vai contar a seu amigo, e Sócrates, por sua vez, acha que isso seria um completo absurdo, e se questionava: como que eu seria o homem mais sábio de toda a Grécia, se eu só sei que nada sei? Com isso, Sócrates saiu pela cidade a fim de procurar e dialogar com as pessoas mais inteligentes que se encontravam nas redondezas, pois, dessa maneira, ele poderia provar que o oráculo estava errado, dado que, supostamente, existiriam pessoas mais sábias do que ele. E após várias e várias conversas que ele tem com supostos intelectuais, ele então percebe que, de fato, era o homem mais sábio de toda a Grécia, pois ele sabia que não sabia. E já essas pessoas achavam que sabiam, mas de fato não sabiam. Isso acontecia porque os sábios sempre davam respostas que eram de acordo com aquilo que eles haviam aprendido. Porém, Sócrates não queria essas respostas. Ele buscava saber qual que era a justificativa que essas pessoas tinham de pensar que aquilo era verdadeiro. Qual que seria o fundamento daquilo que elas acreditam. E essas pessoas, ao se encontrarem com esses tipos de questionamento, acabavam não sabendo responder, pois elas apenas tinham decorado várias e várias coisas que haviam aprendido de outras pessoas. Por isso se fala que elas acham que sabem, mas de fato não sabem. Já Sócrates tinha total consciência da sua própria ignorância. Sócrates, então, entende que sua missão é demonstrar para as pessoas o quanto elas eram ignorantes sobre assuntos que elas achavam que conheciam, mas que se limitavam a dar explicações de acordo com aquilo que haviam aprendido com outras pessoas.
Assim, elas poderiam reconhecer também a sua própria ignorância e buscar ter fundamentos sólidos sobre aquilo que elas pensam e não simplesmente repetir o que as tradições já disseram. Muitas pessoas se reuniam para ver Sócrates discutindo e humilhando os sábios, pois eles começavam chegando com toda a sua arrogância de ter um conhecimento sublime, uma visão de mundo diferenciada, mas que, após os questionamentos de Sócrates, se demonstrava uma concepção muito frágil sobre a realidade. Assim, Sócrates acabou reunindo vários discípulos, dentre eles ninguém mais, ninguém menos que Platão, que foi um dos maiores filósofos da história da filosofia. É através de Platão que nós temos as principais informações com relação a Sócrates, apesar que existe um certo problema de se identificar nos diálogos de Platão quem é Sócrates e quem é Platão. Platão escrevia em forma de diálogo, e as coisas que ele pensava, ele colocava na boca de seu mestre, Sócrates. Porém, em nenhum momento ele menciona: pessoal, eu estou falando aqui Sócrates, mas na verdade eu estou dizendo o que eu penso, não o que Sócrates de fato pensava. E é essa a dificuldade que se tem. Em qual momento que Platão está falando algo usando Sócrates, colocando uma coisa que Platão pensa, ou algo que reflete genuinamente o Sócrates histórico. Com isso, dentro da filosofia, nós consideramos que os diálogos que terminam sem alguma resposta sobre o tema que está sendo tratado são socráticos, dado que Sócrates sabia que nada sabia, portanto, não poderia dar uma resposta sobre aquilo que ele abordava. Já os diálogos nos quais Sócrates tem alguma posição com relação àquilo que está sendo abordado, é Platão e não Sócrates falando. É para se fazer jus aí uma coerência com relação ao Sócrates histórico e ao próprio Platão. Gostaria de dar exemplo de um diálogo socrático. Neste, Sócrates está na casa de um amigo chamado Polemarco, conversando com ele. Eis que a conversa acaba pairando sobre o que seria a justiça. Após as indagações de Sócrates, Polemarco apresenta uma definição desse termo se baseando nas palavras de um famoso poeta conhecido como Simônides. Sócrates diz: "Como vês, a justiça não significa ser sincero e devolver o que se tomou." Eu digo que sim, Sócrates. Pelo menos se acreditarmos em Simônides. Explique-nos, já que és o herdeiro da discussão, que foi que disse Simônides de tão correto a respeito da justiça? Que é verdadeiro devolver aquilo que devemos. Julgo ser essa ascensão correta, Sócrates. Está claro que Simônides não se expressou a respeito do que falávamos, sobre restituir a uma pessoa algo do qual nos foi confiada a guarda, sendo que essa pessoa veio a perder a razão. Contudo, devemos ou não restituir um objeto do qual nos foi confiada a guarda? Claro que devemos. Mas de alguma forma pode ser restituído se quem o reclamar tiver perdido a razão? Com certeza. Então, parece-me que Simônides quer dizer outra coisa quando afirma ser justo restituirmos o que devemos. Certamente que se trata de outra coisa. Por Zeus! Na opinião dele, deve-se fazer sempre o bem para os amigos e nunca o mal. Ou seja, Polemarco acaba de trocar de hipótese sobre o que era justiça. E assim vai o diálogo até que Sócrates coloca Polemarco em uma encruzilhada que ele não conseguirá aí, então, lidar com a situação. Sócrates usava o método de demonstrar a seu interlocutor que a definição que ele apresentava era insatisfatória, pois haveriam cenários em que ela não se aplicaria. Assim, o interlocutor acabava por mudar de definição repetidas vezes, e em alguns casos, eles até entravam em contradição com aquilo que haviam proposto inicialmente, demonstrando assim a fragilidade que tinha a definição apresentada por eles. Tudo isso tinha como objetivo de demonstrar para as pessoas o quanto elas eram ignorantes sobre aquilo que elas pensavam que sabiam, mas que na verdade não sabiam. Então é isso, pessoal. Ficaremos por aqui no nosso primeiro vídeo
da série sobre Sócrates versus sofistas. Na próxima aula, abordaremos então quem foram os sofistas e a problemática que eles tiveram com relação ao pensamento de Platão e Sócrates. Ok? Espero que tenham gostado. Mandem os comentários, todas as dúvidas estou à disposição para responder. E até!